Confissões de um estadista. O Ministério das Finanças e a dívida pública. O Ministério das Finanças é o meio pelo qual os grandes contratos financeiros passam, porque parte do dinheiro deve sair com o aval do Ministério das Finanças. Os concursos, a contratação pública ou os pagamentos de salários do Estado passam por este organismo, pois tem a grande responsabilidade de fazer a certificação do reconhecimento e da necessidade de se contratar e pagar. Embora, com a questão do Tesouro Nacional, muito dos contratos públicos, mesmo sem qualquer provimento, tiveram o aval de pagamento por parte do Ministério das Finanças. Outra questão tem a ver com a injeção de mais capital ao BPC, que foi dos bancos que mais financiou entidades públicas e ligadas ao partido, e ao qual muita dívida foi perdoada, mas também muito foi paga sem que houvesse razão para tal, e sobre todos os dossiês que comprometiam o partido e membros do meu staff. Muitas vezes, telefonei ou redigi documentos com ordens para que se solucionasse determinada situação. Foram muitos os processos, um deles foi do camarada Augusto Tomás. Nós tínhamos o poder e o controle de todos os ministérios. Pelo menos, da minha parte, muitos deles, caso houvesse necessidade, telefonava ou entrava em contacto, e, noutras situações, era sob supervisão de quem fazia o controle da segurança interna e externa do país. Contanto que parte do Ministério das Finanças, da Sonangol, da Indiama, do Tribunal de Contas e de mais algumas instituições-chave tinham um controle mais apertado, porque eram pontos de confluência para que os erros cometidos na saída e entrada de divisas do país não fosse para nós uma situação catastrófica. Setores chaves como os petrolíferos e diamantíferos tinham maior controle, porque eram receitas limpas e rápidas e que permitiam, por sua vez, entrada rápida e limpa de dinheiro. Mas com o passar do tempo outros setores despertaram a atenção de alguns camaradas, como o setor das pescas, da construção civil e das obras públicas, o que rendeu para muitos de nós milhões de dólares, só por isso. Alguns setores do nosso país foram descurados, pois o investimento era altíssimo e a taxa de esforço era agravada. Mas com a entrada dos chineses em Angola, muitas destas barreiras foram removidas, pois implicava uma construção mais acelerada e a um custo mais reduzido, o que permitiu a construção de algumas fábricas que se foram espalhando pelo país. Muito se falou sobre o investimento deficitário na agricultura, mas na altura era muito difícil que nos focássemos em investimentos a longo prazo em que retorno financeiro era incerto, quando tínhamos empresas que geravam receitas com tamanha rapidez. Estávamos sob um verdadeiro fogo cruzado e eu estava consciente do nível elevado de corrupção que o país vivia. Por isso estou consciente de que muito se tirou do país, tanto pela via legal como pela via ilegal. Já se ouvia sobre o enriquecimento de muitos dos nossos camaradas, pois que muitos deles não poderiam enriquecer de outra forma que não pela via da corrupção, que não fosse pelo desvio do erário público. Eu e mais alguns dos meus camaradas, com quem partilhávamos certas informações, estávamos conscientes que o nível de corrupção no país estava a atingir níveis altíssimos, o que justificava uma estabilidade financeira e cambial, porque parte deste dinheiro que deveria ser investido para a reconstrução do país, estava nas mãos dos camaradas que financiavam o mercado informal. O rombo é maior do que aquilo que se possa pensar. Lamento muito ter deixado este fosso enquanto fui Presidente da República de Angola. Muita informação não passou diretamente por mim, por isso não tenho como testemunhar em primeira mão, embora, presuma, pela forma como as coisas caminhavam, que houvesse excessivo aproveitamento no meio do caos que nós vivíamos.